Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do canal 303 Fora. Boa noite meus amigos Bruno e Luiz. Boa noite, Tiba. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Ainda tô lembrando da live, que foi sensacional. E vamos falar um pouquinho aí dos grandes clubes de São Paulo hoje. Chama. Legal. Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos discutir mais um pouco aí, mas antes de mais nada, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho aí e bora pra resenha. Vamos começar com o Corinthians, que foi derrotado pelo Argentinos Júnior na Argentina pela Copa Sul-Americana. Bom, vamos lá, o Corinthians foi jogar com o time do Argentinos Júnior, que não é de assustar, e ainda mais quase todo reserva. E mesmo assim o Corinthians perdeu, né? Tomou um gol com 1 minuto e meio, se instaurou ali uma crise, né? Então, assim, para mim o Corinthians tem uma crise técnica, tática, financeira e política, né? Então, é um desastre. Falando um pouco sobre o jogo, assim, o Corinthians não teve grandes chances, foi mais uma apresentação horrível. E o grande destaque aí, foi noticiado, foi o desabafo do Cássio, né? Acho que finalmente ele estourou. Eu achei legal isso, porque muita gente colocando a culpa nele. É uma bola defensável? Para mim, sim. É uma bola super defensável. Só que a principal falha ali do lance do gol, para mim, foi do Fagner. Que ele não se atreve nem a subir com o cara, e no mesmo primeiro tempo tem um lance igual que ele repete a mesma postura. Então, assim, tudo cai no Cássio, aí vem falando um monte de coisa, enfim. E uma outra coisa para se destacar é o glorioso Raul Gustavo, né? Que conseguiu agredir o Bandeirinha e depois conseguiu tentar convencer de que não foi aquilo. Eu não sabia se eu dava risada ou se eu chorava de nervoso. Foi uma mistura de sentimentos, assim. Mas, assim, o grupo do Corinthians continua um pouco embolado, apesar de classificar só o primeiro, né? O Corinthians está com 4 pontos na terceira colocação, tem o Argentino Júnior com 6, e o Racing empatou nessa quinta-feira à noite com o Nacional, então tem 5 pontos. Então tá embolado ainda, vamos aguardar os próximos 3 jogos aí para alguma definição. Bom, vou falar um pouquinho também aí do Corinthians. O Cássio deu o que a gente chama aqui, entre meus amigos, né, inclusive o Tiba e o Bruno, um chilique, né? Um belíssimo de um chilique, fantástico. Falhou, vem falhando, né? Assim, não acho falhas gritantes, mas acaba sobrando para ele mesmo. Como eu falei, acho que o do Corinthians precisa de reforços. Esse Raul, é Raul Gustavo, né? Meu Deus, o lance ali na lateral parece um jogador de várzea, cara. Desculpa falar, mas parece um jogador de várzea. Totalmente. Você tá ofendendo o jogador de várzea, né? Cara, um cara que desconhece a regra, um cara que parece que não tem respeito pela camisa do Corinthians. Já vi vários jogos dele fazer besteira assim. É inacreditável, cara. Inacreditável. Posso estar sendo um pouco corneta aqui, mas o técnico do Corinthians também tem sua parcela aí. Vem inventando um pouco, né? Prejudicando bastante o Ranieri, por exemplo. Mas é que nem você falou, cara, o grupo ainda está em aberto. O Corinthians tem chance de se classificar. O Corinthians que enfrenta o Fluminense no final de semana, para mim é um jogo quase que decisivo pro nosso querido Tony aí, né? Ô Bruno, eu queria te fazer uma pergunta, né? Eu recebi algumas notícias hoje de que a VaideBet estaria querendo rescindir o contrato. O que você sabe disso aí, cara? Dá uma palavrinha. A princípio o Corinthians negou, né? Isso daí, ficou até de fazer uma nota oficial negando isso, qualquer insatisfação oficialmente da atual patrocinadora. Se a gente for pensar como patrocinador, é óbvio que você não ia estar gostando do momento. Não só pelo fato dentro de campo, mas principalmente pelos bastidores do que tá rolando, né? Mas acho que não. Essa questão do, por exemplo, os caras acabaram de entrar. Pô, não tem uma multa pesada aí? Tem 10%. 10% do valor total. O valor total do contrato é 360 milhões. Então, assim, se os caras falam assim, vou largar a mão agora, vou pagar 36 milhões de reais, eu não assim, claro que onde a fumaça há fogo, né, a gente não pode desconsiderar aí de onde veio, mas eu acho muito difícil isso, sabe, muito difícil.
Uma segunda pergunta. Você tem informação de que esses caras estão pagando o Corinthians direitinho? Sim, tá em dia. Tá em O dia. pagamento da Vadbet tá em dia, pelo que... Nos balancetes lá aparece o pagamento. Sim. É uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois. Vocês acham que esse tipo de situação, caso ela venha a se concretizar, da Vadbet rescindir o contrato com o Corinthians, vocês não acham isso perigoso, no sentido de que 95% dos clubes da Série A são patrocinados por casa de apostas? Eu entendo como, se isso acontecer, eu entendo como um caso isolado, particular do momento do Corinthians. Eu não vejo como risco para os outros times que têm esse patrocínio de casa de aposta. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, não é nem em relação ao Corinthians, tá? É em relação à casa de aposta específica. Né? Eu gosto de fazer uma apostinha, tudo, trading. E existem as casas que a gente chama de casas europeias, tá? Então você vai ter a Bet365, você vai ter a Betfair, você vai ter a Stake.com. Então são casas que estão estabelecidas no mercado de apostas há mais de 10, 15 anos algumas. A William Hill, por exemplo. Então tem bastante casas de apostas. Essas casas que estão aparecendo agora, cara, não vou falar aqui até para não tomar um processo, mas são casas novas, né? E elas têm menos credibilidade no mercado. Então eu acho que não é que é um risco em relação ao clube, é um risco em relação à sua parceira, como já aconteceu com outras parcerias no Brasil. Mas como o Bruno falou, me surpreendeu essa multa ser de 10%, 36 milhões. Eu achei o valor baixo. Vou falar só um pouquinho do jogo, tá? Realmente, se eu tinha alguma questão de defesa ao Antônio Oliveira, ela caiu por terra nesse jogo. Porque o que eu vi foi um time totalmente desorganizado, um time totalmente apático, um time totalmente fora de controle. O que o Raul Gustavo fez, basicamente, foi o que o Corinthians mostrou. Um time fora de controle. O Fagner deu uma entrada... O Fagner estava na meia esquerda e deu uma porrada porque ele achou que tinha sofrido uma falta e aí ele quis revidar o lance. Então você vê que isso é totalmente jogador fora de controle. O que o Cássio fez desbravejando no final do jogo é porque realmente o momento não é bom, o momento é delicado, o momento é um momento crítico para o Corinthians e o Cássio tem vindo a falhar bastante também. O goleiro, quando chega numa certa idade, o Cássio já é um goleiro já próximo da aposentadoria, tem 37 anos, se eu não me engano. Ele cai, tem um declínio na carreira. Né? O goleiro perde mobilidade, perde reflexo, perde agilidade. Então, assim, ele fica mais propenso a tomar esses gols. Mesmo que ele tenha uma grande história no Corinthians, o Cássio, a tendência dele não é voltar a atingir o nível que ele foi. A tendência é ele cada vez mais, como aconteceu com o Rogério, como aconteceu com o Fernando Praz, como aconteceu com outros grandes goleiros. Chega num determinado momento da carreira que o cara tem que começar a repensar a carreira dele. E eu acho que o Cássio, por bem para ele mesmo, ele deveria, sei lá, falar, olha, não tô no meu grande momento, dá uma chance pro Carlos Miguel aí, me deixa uns dias de fora aí para as coisas solucionarem, né? E agora o Corinthians precisa ser cobrado. Os jogadores precisam ser cobrados. Só que o Antônio Oliveira também precisa ser cobrado. Não tem como você colocar o Ranieri, que é o melhor jogador que você tem no meio de campo, para a zaga. Não tem como você fazer isso. Ah, mas a modernidade do futebol, o zagueiro tem que, o volante, primeiro volante tem que ser um zagueiro construtor. Cara, não funciona. Principalmente quando você tem um meio-campo engessado. Quando você tem um atacante que a bola bate na canela dele e volta. Não tem como. Sem brincadeira. Eu fiquei com raiva do jogo do Corinthians na terça-feira. E eu não sou corintiano. Eu fiquei com raiva. Se eu fosse corintiano, cara, eu ia estar esbravejando. Porque o que aconteceu foi bizarro. O jogo do Corinthians foi bizarro. Foi um dos piores jogos que eu vi do Corinthians nos últimos anos. Sem brincadeira. Se esse time jogar essa bola aí, vai correr um seríssimo risco de rebaixamento. O Corinthians hoje, pra mim,
ele, dessa forma que está, ele corre um seríssimo risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Precisa ajustar muita coisa. O time não, ele pode render mais. Apesar de eu achar que o Corinthians tem algumas limitações, o Corinthians pode render mais, tem jogadores para poder render mais, e o treinador precisa ser cobrado disso. Só para encerrar aí 2 pontos ainda que o Tiba falou, concordo plenamente. Hoje o Corinthians briga aí com uns 6, 7 times aí na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, se a gente for levar em conta. E para mim dá para arrancar um pouquinho mais disso daí. Para mim é uma questão de formatação de equipe. Né? Então esse negócio de traz o Ranieri para cá, joga para lá, insiste com o Fausto Vera, enfim, tem que mexer um pouco, e isso daí cai na parcela do Antônio Oliveira. Sobre o Cássio, foi engraçado que um pouco antes do jogo, eu conversando com alguns amigos corintianos, eu era defensor de uma ideia, falando, ele tem que inventar uma lesão muscular de 15 dias aí, deixa o Carlos Meier jogando um pouco para dar uma acalmada aí na parte dele. Depois do que aconteceu, se acontecer uma lesão, ninguém vai acreditar dele. Então eu acho que ele realmente tinha que descansar um pouquinho, aí no banco, pegar um banco aí, né, para dar uma acalmada nos ânimos. E uma coisa que eu achei legal dele estourar, como o meu disse do Chilique, foi porque é o seguinte, todo jogo patético do Corinthians nos últimos tempos é ele que vai dar cara, né, ninguém mais vai dar cara. E ele nunca tinha feito isso, e eu achei engraçado, porque assim, para quem tem aí a nossa idade, um pouco mais, vai lembrar do Ronaldo Giovanelli, goleiro dos anos 90, que ficou muito famoso por queimar zagueiro. Porque ele não aguentava isso que o Cássio aguentava. Eu não tô falando que tá certo ou tá errado, entendeu? Só que eu acho que chegou o momento realmente do Cássio falar assim, Roberto, você me perde um gol daquele contra o Juventude, que se você faz 1-0, não ia ter acontecido aquela merda lá. Sabe, coisas desse tipo, porque goleiro, tipo, sabe, é uma profissão, o cara não pode errar. Se ele errar, é fatal. O Roberto errou gols, e aí? Nem por isso, nem todo jogo perdeu. Enfim. Então, eu acho que foi válido esse chilique dele, mas eu acho que ele tem que realmente começar um revezamento, por exemplo, o Carlos Miguel jogar uma Sul-Americana e ele jogar o Campeonato Brasileiro, alguma coisa do tipo. O Corinthians está sendo prejudicado com jogadores que o Corinthians insiste, sabe? Tipo, tem algumas coisas... Bom, eu não consigo entender, não consigo ver Paulinho mais no Corinthians, o próprio Fagner. Cara, vou falar uma coisa aqui que vai doer no corintiano, tá? Mas vocês tiveram Luizão, Marcelinho, Teves, entre outros, e agora o ídolo de vocês é o Romero. É o Romero que vai definir pro Corinthians. Cara, todo respeito à história do Romero no Corinthians, mas o Romero sempre foi um coadjuvante, velho. Não dá pra você tratar isso como normal. Vou dar um exemplo rápido. Palmeiras na década do finalzinho ali de 90, né, já no começo de 2000, eu fui comprar a camisa do Palmeiras na época da Diadora e falei pro meu cunhado, eu quero a camisa do Magrão. Aí meu cunhado parou, o volante, que jogou até no Corinthians. Ele falou, você viu o que você falou? Aí o quê? Ele falou, cara, nosso ídolo é o Magrão. Bom, logo o Palmeiras estava na segunda divisão. Então acho que é um pouco disso, cara. Não dá pra o Romero ser o cara do Corinthians, entendeu? Tem muita coisa errada no Corinthians, muita gente ali mamando nas tetas do Corinthians. Cara, é uma situação complicada, para não dizer outras coisas, né? E o que o Bruno falou é real. O Cássio precisa dar uma descansada pro bem dele. Pela história que ele tem no Corinthians, ele merece dar uma descansada. Eu super concordo com você, tanto que eu não era nem a favor da volta dele. Tive que dar a cara a tapa porque ele fez bons jogos ano passado e salvou o Corinthians. Mas assim, eu acho horrível até só depender de um cara chamado Romero, né? É absurdo. Eu dei o exemplo do Romero, mas eu poderia falar vários outros jogadores do Corinthians. Falei do Romero porque ele tem, né, uma característica de mais carinho pelo torcedor. O Corinthians está dependente, o corintiano está sofrendo. Não tem um jogador ali que ele confie e fala, pô, a bola vai nesse cara aqui e vai dar certo. Então, cara, precisa repensar muita coisa aí, né? Enfim. Mas, olha, eu acredito que a Gaviões vai começar a pressionar, tá? Eu acho que eles estão no limite ali. Só para finalizar, para a gente não tomar muito o tempo aí do time de vocês, mas aproveitando o gancho do Luiz, a torcida da Gaviões da Fiel foi hoje ao Parque São Jorge, hoje quinta-feira à noite, conversar com o presidente Augusto Melo, né? Na verdade, a intenção deles era ir ao CT mais cedo, mas por algum motivo eles preferiram conversar primeiro aí com o Augusto Melo. Então
A gente está aguardando Deus, né, as notícias que saem disso daí. Muito bem, meus amigos. Então vamos lá, bora de palestra. Palmeiras. Palmeiras é o time da virada. Palmeiras do Abel Ferreira que não se entrega. Palmeiras do Abel Ferreira que tem grandes feitos, grandes viradas recentemente. Contra o Botafogo no ano passado. Contra o São Paulo na final do Campeonato Paulista. Então assim, o Palmeiras é um time a ser batido. E além de ser batido, é um time que você tem que lutar até o final. Porque senão ele engole você. Vamos falar do Palmeiras, Luiz. Bora falar do Verdão. Verdão que voltou do Equador com um resultado absolutamente fantástico. Desculpem, nossa, né? Tá tão empolgado assim. Pra quem assistiu o jogo, o primeiro tempo, sem brincadeira, se terminasse 4-0 pro Independente Del Valle, era justo. O Palmeiras não viu a bola. Não viu a bola. Essa é a realidade. O Abel que entrou com com o double, que a gente costuma falar na torcida do Palmeiras, né? O Marcos Rocha e o Mike ali. Deu tudo errado. O Veiga está extremamente cansado. O Palmeiras foi presa fácil. O menino de 16 anos lá do Del Valle, que já está contratado pelo Chelsea, deitou e rolou. Enfim, o time muito mal. 2-0 pro Del Valle. O Palmeiras acha um gol no final do primeiro tempo, porque foi isso que aconteceu. O Palmeiras achou um gol, né? Mérito do Hendrick, do Rony, mas o Palmeiras achou um gol. Essa é a realidade. E no intervalo, o Abel Ferreira meteu-lhe a bruxaria, né, cara? O time voltou completamente diferente, ele sacou algumas peças, entrou a molecada. E o Flacão da Massa, um grande passe pro Lázaro, que empatou o jogo. E no final, o Palmeiras acabou sendo premiado, né, por toda essa luta aí com o gol do Luiz Guilherme, que jogou pela primeira vez na sua posição de origem, tá? O Luiz Guilherme, que é meia na categoria de base, mas o Abel insistia com ele pelas pontas. E ontem o Estevão acabou ficando numa ponta e o Luiz Guilherme acabou jogando mais pro meio. E foi ali que ele recebeu a bola, ajeitou e deu um chute de fora da área, um grande gol, 3-2. O Palmeiras volta do Equador com essa vitória. O Del Valle que só perdeu 2 vezes na Libertadores, na história da Libertadores em casa, e as 2 pro Palmeiras. Então, o Palmeiras, como o Tiba falou, é um time extremamente difícil de ser batido. Um time que tem o que o Abel tem nas suas mãos, né? O Palmeiras dele lembra muito times europeus. E não é porque eu sou palmeirense, não, é porque de fato é. É um time muito chato de se jogar. Ele não desiste nunca. E se você vacilar, ele vai te punir. Então foi pro palmeirense ontem foi uma noite especial, né? Palmeiras que poderia ter voltado com uma derrota e agora é líder do grupo com 7 pontos. Uma bela tranquilidade. Deu uma tranquilizada, né? Mas assim, vou fazer uma crítica à torcida do Palmeiras que às vezes no Twitter, no X agora, né, e no Instagram, reclama muito sem sentido, tá? Olha, vocês estão reclamando de barriga cheia, velho. O cara que reclama do Abel tem que tomar um tapa na cara, na moral. Então, tô bem feliz, né, com o resultado, não tinha como não ser diferente, né? E o Abel desenvolvendo essa molecada aí que é muito importante, tanto pro Palmeiras no aspecto do futebol, quanto no aspecto financeiro, né? Então, são joias aí que o Palmeiras está lapidando. Bom, vou falar um pouquinho aí, essa vitória para mim foi surpreendente, né? Não só pela virada, assim, eu já esperava que o Palmeiras fosse enfrentar algumas dificuldades, muito mais parecido com o que foi o primeiro tempo, né? Mas esse golzinho do primeiro tempo aí deu um ar que lembrou, acho que o jogo com o Botafogo, né? No Campeonato Brasileiro, né? E mérito totalmente do Abel, né? Como a molecada, como ele consegue armar o time de uma forma tranquila para quem vem da base conseguir aos poucos, com calma e tranquilidade, mostrar o que vale. E tá aí o que ele fez aí com o Luiz Guilherme, que entrou muito bem ontem, assim. E mesmo o Palmeiras tendo falhas, o Abel consegue corrigir no meio do jogo e mudar o resultado da partida. Isso é impressionante, Cara, super vitória. Super vitória. Não só pela questão, mas pelas dificuldades. Como você falou, o Palmeiras vem de uma maratona, jogadores cansados. Um dos principais jogadores, o Veiga, precisa realmente descansar. É nítido isso, né? O time do Palmeiras não jogou no primeiro tempo. O time do Equador, o Del Valle, implementou o ritmo dele de jogo. A altitude de 2.500 metros também é um fator.
Acho que o Everton falhou no primeiro gol. Eu acho que era uma bola que dava para defender, para fazer algo diferente. A segunda é mais difícil porque é uma cabeçada que vai saindo do goleiro. Apesar de ela ter a direção do goleiro, é uma bola no primeiro pau que ela vai girando para o ângulo. Aí fica mais difícil. Mas o primeiro gol dava para fazer a defesa. E é isso. O Palmeiras, ele é um time que ele não se limita, né? Ele é um time que se supera. É essa questão. O poder mental desse time é absurdo. O poder mental do Palmeiras é absurdo. E isso é muito em consideração ao seu treinador. O Palmeiras ele está encontrando mais situações com a molecada e o Abel está extraindo o melhor desses caras. O Palmeiras ele vai ser novamente postulante a títulos esse ano por conta disso. Manter a base, deve se reforçar e também utilizar bem a base, que hoje a base do Palmeiras é a melhor do Brasil. Não é só questão da qualidade da base, é como se aproveita a base, né? A estrutura que você fornece para esses jogadores da base trabalhar no profissional. É diferente quando, por exemplo, o Corinthians, qualquer moleque aí vai ter que entrar e vai ter que dar certo, se não der certo em 2 jogos já é queimado. Não. O Abel ele consegue proporcionar isso aí a quem vem da base. O que voltando até um pouquinho no Corinthians, né? O Corinthians tem alguns meninos bons, cara, e eles estão sendo renegados, né, ao banco para que outros jogadores medalhões joguem, né? E o Abel, em relação a isso, ele já tem uma característica diferente, né? Quando ele precisa, o moleque sabe jogar? Vai jogar. Eu até acho que o Abel poderia dar mais chances, inclusive, tá? O palmeirense, ele sonha em ver um ataque ali. Luiz Guilherme, Estevão e Hendrick, né? É que o Flaco tá jogando muito bem, cara. O Flaco deu, se você for olhar, os 2 passos foram do Flaco. Então o Flaco, ele ganhou espaço no Palmeiras, né? Mas o que você falou é perfeito. A base do Palmeiras, ela tá fazendo a diferença. Além de todo o planejamento, você tá tendo um moleque que vem de graça para você, né? A diferença do Palmeiras pro Corinthians e pro São Paulo nessa questão, eu acho que é a transição. A transição da molecada para... Tudo bem, o time é vencedor recente, então isso também ajuda, né? O ambiente fica mais leve para você poder trazer a molecada. Mas eu acho que a transição, como ela é feita, também ajuda muito o Palmeiras nessa situação. O Hendrick, ele precisou de meses para ele poder se firmar no elenco. Né? Foi muito contestado no começo. Será que ele vai virar? Será que não vai? Será que esse moleque é bom? Talvez ele tivesse numa situação de jogar num clube que tivesse em dificuldades, como o São Paulo ou como o Corinthians. O São Paulo, digo, de alguns anos. Na hora para jogar. Você entende? Né? Aí a situação ia ficar muito mais difícil para ele. Ele poderia até se queimar. No Palmeiras, né? Você entende? Então esse lastro que o Palmeiras traz com ele, nessa questão de dar tempo para esses moleques, ajuda muito nessa questão, nessa construção. Eu acho que isso é muito importante também. O Palmeiras volta a campo agora, na segunda-feira, o clássico, né? O Choque Rei contra o São Paulo no Morumbi. Jogão, hein? Jogão, vai ser legal. Então vamos lá, vamos falar do Tricolor, que venceu agora há pouco lá em Guayaquil, por 2-0 o Barcelona. Resultado surpreendente, resultado muito bom para o São Paulo. O São Paulo é o segundo colocado no grupo, com 6 pontos. Isso foi importante, a vitória foi importante porque, além do São Paulo vencer um candidato também a vaga, né, um candidato direto, ele também não deixou distanciar o Tadjeres, porque o Tadjeres venceu o Cobressal, foi a 7 pontos. Dependendo de um tropeço, o São Paulo ficaria numa situação bem difícil no grupo. Então o resultado foi muito importante. Gostei muito da apresentação do time. São Paulo que jogou no campo do adversário desde o início. Chegou a ter 82% de posse de bola no começo do jogo. Implementou um ritmo avassalador. Não criou grandes situações de gol, mas o São Paulo teve a bola. Eu estranhei o time do Barcelona, não pressionou, manteve a postura passiva no próprio campo e cedeu ao São Paulo, cedeu a posse de bola ao São Paulo. E o São Paulo foi construindo, até que o Ferreirinha achou uma bola maravilhosa na cabeça do Caleri, 1-0.
O jogo ficou controlado. Depois disso, o São Paulo abaixou um pouquinho o ritmo do jogo, né? Mas o time do Barcelona pouco assustou. Se lançou o ataque, mas pouco assustou. E aí veio o intervalo no segundo tempo, como era previsto. O time da casa veio com uma pressão. O Rafael fez 2 boas intervenções no começo do segundo tempo. Talvez se ele não tivesse feito essas defesas, o jogo traria outro rumo e seria muito mais difícil. Mas o São Paulo foi controlando as ações, o São Paulo foi. Eu gostei da postura do time, eu achei que foi uma postura muito. Gostei da maturidade do time do São Paulo. Tocou a bola no chão, em alguns momentos fez um pouco de cera, em alguns momentos cavou faltas. Então, assim, o São Paulo foi minando as ações do adversário e aí fez o segundo gol, e esse segundo gol deu a tranquilidade. Num rebote, o Alisson acabou fazendo o segundo gol, e esse gol deu uma tranquilizada para o time do Tricolor. Aí o adversário sentiu o gol, perdeu as forças, o São Paulo passou a tocar a bola, teve chances para fazer mais gols em contragolpes, e em tomadas de decisões erradas aí acabou não fazendo mais gols. O que fica desse jogo? O esquema de 3 zagueiros não foi utilizado no começo do jogo. O Zubeldia começou o time com 4-3-3, com o Ferreirinha pela esquerda, o André Silva, que fez uma ótima partida pelo lado direito, e o Luciano jogando como um meia. Meia clássico mesmo, meia centralizado, camisa 10. Junto com o Caleri no ataque. Então, assim, o São Paulo jogou muito pelos lados, transições rápidas. Então, isso fez com que o São Paulo fosse bastante agressivo e utilizasse bastante dessa velocidade para poder construir as jogadas. E eu não sei se essa vai ser a marca desse time do Zubeldia, tá? Eu acho que essa marca é um pouco ainda do Milton Cruz, mas o Zubeldia mostrou aí variações durante o jogo. Ele colocou um terceiro zagueiro como lateral direito, que foi o Diego Costa no segundo tempo, e passou o Igor Vinícius mais para ponta direita, como se ele estivesse marcando o lateral mesmo do time adversário. Ele conhece o time do Barcelona, ele já treinou lá, então eu acho que isso também ajudou ele nessa formatação. Mas assim, teve repertório nesse jogo São Paulo. Vai bem, vai com moral para o clássico contra o Palmeiras. Foi um jogo clássico do tricolor do Morumbi, né? Na Libertadores, né? São Paulo, nos seus grandes momentos de Libertadores, ia nesses adversários aqui sul-americanos e trazia vitória, né? Não me surpreende. São Paulo é um time que tem uma tradição na Libertadores, tem um técnico agora que conhece, né? E que nem você falou, conhece o ambiente, conhecia o Barcelona, conhecia o ambiente ali onde ele estava. Fez o básico, cara. Fez o básico, é isso. São Paulo vai crescer muito. Se ele fizer o básico só, São Paulo vai crescer muito. Deve se classificar aí, acho que não vai ter mais tanta dificuldade. E aí no mata-mata é onde o bicho vai pegar e nós vamos ver um pouco mais pra frente. Mas pelo que eu li e pelo que você falou, a torcida do São Paulo está com uma boa expectativa, né? Causou uma boa impressão aí o pai, mãe, tio e tia. Boa impressão no Zubeldia. É isso. Nossa, eu acho que eu dormi no esquife de gelo, né? Como algum cavaleiro do Zodíaco aí. Eu acho que do jogo do Flamengo passou acho que 6 meses aqui para ver a mudança do Tiba, a alegria, a empolgação, né? Legal saber que ele apresenta umas variações táticas assim, mas não sei se é te desanimando ou não, mas o Antônio Oliveira também no primeiro jogo dele fez isso, né? Eu acho que isso passa muito mais, talvez como o Tiba trouxe um resquício do Milton Cruz ali, alguma coisa, do que do Zubeldia, tá? Não é querendo tirar mérito do cara, mas assim, não dá pra falar que ele é um grande responsável por uma mudança radical de semana passada, querer acabar com o time diante do jogo do Flamengo e agora se esse time com tantas coisas boas e tal, eram os mesmos jogadores. É uma gestão de ânimo, a gente sabe que toda troca de treinador, o primeiro jogo tende a ser mais leve e tende a ter uma vitória. Acho que o São Paulo fez um bom proveito disso. E aguardar um pouquinho mais aí do Zubeldia. Aí vamos ver. Tem uma parada dura do Clássico segunda, né? Então, vamos aguardar aí. A sua empolgação aí, Tiba. E vamos dos palpites então dos jogos do final de semana.
Vamos começar aqui com os jogos de sábado, né? Sábado tem às 4 da tarde Vasco e Criciúma em São Januário. Vasco 3-0. Vasco 1, Criciúma 0. Eu acho que vai ser 2-1 pro Vasco esse jogo. Cuiabá e Atlético Mineiro em Cuiabá, na Arena Pantanal. 1-1. 0-2. Eu vou de 1-2 pro Galo. Bahia e Grêmio na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Bora Bahia, 2-0 Bahia. 0-1. Eu vou de 1-0. Rogério Ceni vai ganhar esse jogo do Renato Portaluppi. Flamengo e Botafogo, 11 horas no Maracanã, no domingo. 2-2. Flamengo 2, Botafogo 1. Flamengo 3, Botafogo 1. Cruzeiro e Vitória, 4 horas da tarde no Mineirão. 0-0. 0-1. 1-0 Cruzeiro. Corinthians e Fluminense às 4 horas na Neoquímica Arena. 1-1. 2-1 pro Corinthians. Não vai na zica reversa hoje? Nem essa merda tá funcionando, né? Eu vou estar lá, não vou apostar contra. Ó, eu acho que vai ser 1-0 pro Corinthians. Eu vou na questão do Fluminense ser freguês do Corinthians. Fortaleza e Red Bull Bragantino no Castelão às 6h30 da tarde. 2-1 para o Leão. 0-0. Cara, o Fortaleza meteu 4-2 no Boca. 4-2 no Boca. Parece que o Palmeiras não conseguiu tirar esse timeco do Boca. Nem me lembra disso. Parece que o Vojvoda, ele tá se voltando, hein? Eu acho que ele tá vendo muito o nosso canal. Falamos que ele não tinha ambição e agora ele tá querendo. Ou tá querendo falar, não vou pro Corinthians de jeito nenhum. Vou mostrar que eu tô bem aqui e vou ficar aqui. Tá tudo certo, né? Vai ser 1-0 pro Fortaleza esse jogo. Jogo amarrado. Juventude e Atlético Paranaense no Alfredo Jaconi. Juventude 1-0. 0-2. Vai ser 1-1 esse jogo. Internacional e Atlético Goianiense no Beira-Rio às 8 da noite no domingo. 2-0 Colorado. 3-0. 3-1 pro Inter. E no Morumbi, segunda-feira, São Paulo e Palmeiras. Vou tá São lá. Paulo 1, Palmeiras 2. 2 do Placão. 2-2. Eu vou de 2-1 pro São Paulo nesse jogo. Gente, um abraço, avante palestra e chama. Valeu, galera. Até mais. Um abraço. Vai, Corinthians. Boa noite, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. E semana que vem nós estamos aí. Beleza? Grande abraço pra vocês.